Estamos aqui, Alice Becker e a Aline Haas. Fomos convidadas para os Diálogos Mais Que e estamos inaugurando essa série de diálogos com um tema bastante polêmico no momento, que está mexendo com o país, que é a questão do Pilates clássico ou contemporâneo, e a gente conversar um pouco, trocar ideias e tentar, enfim, entender melhor as diferenças, as semelhanças dessas linhas, né, que hoje são definidas pela comunidade Pilates como linhas diferentes. Então é isso, eu queria até perguntar, vou aproveitar e perguntar o que é o Pilates clássico, Aline? Dá uma definida para mim, qual é a tua percepção? Então, o Pilates clássico para mim, dentro do meu estudo, né, de onde eu vim, de onde eu estudei com a Romana na primeira turma dela aqui no Brasil, há 18 anos atrás, e depois posteriormente com uma empresa Power Pilates que se intitula clássica com esse termo, e foi o termo que eu adotei para o meu trabalho, seria honrar o repertório de Joseph Pilates e os equipamentos de Joseph Pilates, e também honrar o que eu aprendi com a minha mestra Romana Kryžanovska, né? Então seria essa linha dessa árvore genealógica que eu chamo, né, de uma pessoa que estudou diretamente com Joseph Pilates e transmitiu para mim o repertório dele e os equipamentos na maneira como ele então trabalhava, né, com as suas especificidades. E eu vejo esse termo clássico também, que a gente pode pensar, né, o que ele significa, o que ele é, assim, dentro de uma definição de língua mesmo, de língua portuguesa, de clássico, sim, né, assim, dentro desse background que a gente vem também da dança e na música, né, música clássica, dança clássica. E seria algo que a gente perpetua ao longo do tempo, né, então seria ser da linha clássica, significa perpetuar, né, um repertório de exercícios, um repertório de equipamentos que eu aprendi com a Romana, que foi a minha primeira mestra, e depois, posteriormente, com o Bob Links também na Power, né, que vinha também já da Romana dentro dessa árvore genealógica, né. Então, acho que seria mais ou menos isso. E a questão do contemporâneo, né, que então, perguntando para ti o que seria essa definição de contemporâneo, se a gente conversou um pouquinho já antes, assim, da gente estar aqui, nós duas, e talvez não sei se seria também um contemporâneo, o que seria o contemporâneo, né? E como que seria essa questão do contemporâneo, para tu falar um pouquinho para nós. Eu tenho, assim, não foi uma denominação que eu criei, né? Então, e eu também não me identifico muito com ela. Eu acho que se eu fosse dar um nome, eu diria, é o Pilates da Polestar. Assim como eu acho que o clássico no Brasil, ele é entendido como o da Romana, né? O Pilates que veio da Romana. Até uma pergunta, uma reflexão para a gente fazer, será que o do Ron Fletcher não seria também um clássico? Ou da Lolita San Miguel, já que eles são elders e estudaram diretamente com Joseph Pilates. Mas fica aí uma pergunta, né, para a gente. Mas eu sei que no Brasil, quando se fala clássico, se fala dessa herança de uma elder que é a Romana. A linha da Polestar é uma linha que vem com embasamento científico, porque o Brent, que é o presidente da Polestar, vem de um pensamento assim, por ser fisioterapeuta, por estar no meio da pesquisa e da pesquisa de ponta, da ciência, ele tem interesse nisso, e todos os princípios de Pilates, os exercícios, ele sempre trazia uma justificativa, que a gente chama de raciocínio crítico, para cima de cada exercício, para poder entender por que esse exercício funciona. Né? Por que a posição do pé é dessa forma? Por que o 100 é um exercício, qual é o objetivo dele? Ele é um exercício circulatório, respiratório, muita gente pensa que é abdominal, enfim. Então esses porquês que a ciência vai nos ajudando a justificar é o interesse da Polestar, para poder responder a cada modificação. Eu dobrei a perna porque eu quis diminuir a alavanca e com isso diminuir a carga no centro e na coluna. Então, sempre adaptações e modificações dos exercícios ou até desafiar os exercícios com base em toda uma progressão de ensino de movimento, né, de treino motor, como a gente fala, justificando na neurolinguística, justificando na fisiologia, justificando na biomecânica. Então, essa é a busca e a pesquisa. Então, eu acho que eu chamaria
um Pilates científico, talvez, ou o Pilates da Polestar mesmo, ou no fundo, acho que tudo é Pilates. Sendo feito com conteúdo e qualidade, e com critérios éticos, né, e estudo e prática, que é o que está faltando no que se chama aí de Pilates contemporâneo. Eu digo o que se chama de contemporâneo, que é mal feito, que é mal cuidado. Falta muita prática, falta essa vivência física no corpo. E no mais é assim, o Brent e a Elizabeth Larkham, que cofundou com ele a Polestar, ela já vinha de uma vivência de dança de Feldenkrais, ela trouxe elementos de outros métodos, não exercícios propriamente, mas assim a filosofia, o embasamento teórico, que ajuda muito no Pilates, contribuiu com isso. Então é todo um aproveitamento de métodos que surgiram, alguns ao mesmo tempo da época de Joseph, outros pós, e que ajudam a gente na compreensão do movimento. Além disso, a influência de outros elders, como é o caso da Lolita San Miguel, que ajudou muito a Polestar na reformulação do currículo, quando a Polestar introduziu o repertório mais clássico, né, mais que vinha do que a gente considera hoje como original, da época de Joseph Pilates. Saiu um pouco da exclusividade na reabilitação, que tinha um foco muito em reabilitação. Então, introduziu um repertório maior e grande, tanto que a gente estava olhando, os repertórios são muito semelhantes, o que a gente usa e o que o da Romana, né? E também Lolita San Miguel teve influência do Ron Fletcher, da Eve Gentry foi bem forte, porque a Eve Gentry entrou de uma forma bem intensa no meio clínico, né? Assim como a Carola Trier, que trabalharam muito em proximidade com médicos. Então, acho que essa visão de outros elders mais combinada, que hoje denomina-se o método Pilates da Polestar ou esse Pilates contemporâneo, que nós somos uma das escolas que seguem e que eu particularmente me identifiquei muito, porque eu sou muito cheia de perguntas. A primeira coisa, para que serve esse exercício? Sim. Eu quero sempre saber, né? E foi por isso que eu me identifiquei. Além de uma visão holística também, que eu vejo que é do Joseph Pilates. Não é uma coisa de hoje, é uma coisa da época. Ele falava de mente, corpo e espírito, né? O teu estado de espírito, tudo que você pensa reflete no corpo, né? Então eu acho que, na verdade, a gente está falando da mesma coisa, com terminologias um pouco diferentes, mas eu hoje entendo que é tudo Pilates de qualidade. Acho que a diferença... Acho que essa é a questão, né? O importante é conhecer o repertório de Joseph Pilates, praticar o repertório de Joseph Pilates, né? E entender e trabalhar isso com uma qualidade real, né? Aprofundada de estudo, de estudar, conhecer os elders, né? Enfim, e independente, clássico, contemporâneo, científico, crítico, acho que isso vai estar importante a gente realmente saber o Pilates, né? Que é o que a gente está tentando conversar um pouquinho aqui, né? De como duas linhas de trabalho hoje, eu representando o clássico, Alice, e o contemporâneo, poderiam, então, dialogar e conversar com o trabalho do Pilates, né, dentro dessas linhas. Vamos partir para algumas práticas, né? Isso. Alguns exercícios e a gente tentar ver onde a gente se encontra nesse trabalho. É isso aí.